Estamos de volta, né? Nossa aula de hoje vai tratar do IPVA. O IPVA no Distrito Federal, né? Ele é tratado ali na Lei 7.431 de 1985, tá? Uma lei federal, e do decreto, que é o regulamento do IPVA, o decreto 34.024 de 2012. Então, nesse pré-edital, nós vamos tratar do decreto, perfeito? Um ponto ou outro que nós vamos precisar ir na lei, nós vamos, mas o foco do nosso estudo e com certeza também o foco da banca estará no regulamento do IPVA. Tudo bem? IPVA é um assunto com custo-benefício muito bom, né? Um imposto bem simplesinho. Nós vamos pontuar aqui os pontos mais importantes depois de fazer um mapeamento completo da banca Sebrasp, tá? Você vai chegar sabendo aí acertar qualquer questão de prova. Show? Vamos lá? Então aqui está a nossa lei, nosso decreto, nosso assunto hoje, né? É o IPVA parte 1, tá? IPVA parte 1, que é a parte das partes mais importantes desse imposto. Show de bola. Então vamos lá. Deixa eu me orientar aqui. Artigo 2º, né, do nosso regulamento, ele diz o seguinte, ó: o IPVA é um tributo incidente sobre a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de um veículo automotor, que se caracteriza por prestação pecuniária independente de uma atividade estatal específica que não constitui contraprestação de serviço público específico e divisível relativo ao contribuinte, né? É um dispositivo curioso, né? Ele simplesmente está dizendo aqui que o IPVA não é taxa, e nós já sabemos disso. O IPVA é um imposto, tá? Imposto tributa manifestação de riqueza. A taxa não, a taxa é um tributo sinalagmático, né? Contraprestacional. O Estado te presta um serviço ou exercício regular de um poder de polícia e você remunera esse serviço prestado pelo Estado. O imposto não, basta você manifestar a riqueza. E qual riqueza que nós estamos manifestando aqui? A propriedade de um veículo automotor. Propriedade de um veículo automotor. Que é a primeira coisa que você vai fazer, né? Você vai ser aprovado, você faz DF, né? Estou aqui com o meu brasão aqui de você faz DF coladinho aqui na mesa, foi o meu primeiro fisco, né? Você faz DF. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai na concessionária lá no DF, vai comprar um carro elétrico, um carro híbrido, né? Porque no DF nós temos isenção, olha que maravilha. No DF nós temos isenção. Então, você ainda vai ser isento do IPVA com um carrão elétrico ou híbrido lá no Distrito Federal. Beleza? Então, esse artigo 2º ele só está dizendo que IPVA não é taxa, tá? Dispositivo meramente literal. O artigo 3º já trata do aspecto material do imposto. Quando a gente estuda qualquer tributo, nós focamos na matriz de incidência. Aspecto material, o que nós tributamos? Aspecto temporal, quando nós tributamos? Aspecto espacial, qual o local do fato gerador que define qual estado pode cobrar, tá? Aspecto quantitativo, né? Aspecto quantitativo, que é qual valor eu vou pagar. Vamos saber a alíquota e a base de cálculo e as regras de cálculo. E o aspecto pessoal, né? O sujeito ativo e o sujeito passivo. Então aqui a gente já começa num ponto muito importante, que é o aspecto material da matriz de incidência. Veja, o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de um veículo automotor, tá? Registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas. Ponto importante, tá? Para ter a incidência do IPVA no Distrito Federal, esse veículo automotor, ele tem que estar o quê? Registrado, matriculado no Detran do Distrito Federal. Quando você compra esse veículo e você é domiciliado no Distrito Federal, você tem que levar esse veículo para emplacamento no Detran, e é o Detran que manda, né, esses arquivos com todos os veículos matriculados para a secretaria, né? Por coincidência,
A minha primeira lotação na Cefaz-DF foi no IPVA. Então eu trabalhei com toda essa parte operacional lá no IPVA, né, isenção, não incidência, furto e roubo, correção de lançamento indevido, tá. Então veja, olha que interessante, ele fala ali, ó, nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas. Professor, então incide IPVA sobre veículo terrestre, aquático e aéreo? Sim. Para a nossa legislação tributária, sim, tá? Isso é uma discussão antiga para contextualizar de modo bem objetivo, né? O Supremo considerava que era inconstitucional a incidência de IPVA sobre veículos automotores aquáticos e aéreos. Assim, mesmo que os entes, né, possuíam em suas legislações a previsão de cobrança, eles nunca cobraram, porque o Supremo considerava inconstitucional, tá? Com a reforma tributária, agora está expresso na Constituição que os estados têm competência para cobrar IPVA sobre veículos terrestres, aquáticos ou aéreos. Mas para cobrar, o estado tem que editar uma lei nova pós emenda constitucional, porque no Brasil nós não temos aquele fenômeno, né, da constitucionalidade superveniente. A norma presente, ela é inconstitucional sob a égide, né, da Constituição anterior, tá? A emenda, ela não torna a norma constitucional. Mas, professor, como que eu respondo na prova? Se na prova vier literal, tá? Literal, dentro de legislação tributária, dizendo que PVA incide sobre veículo terrestre, aquático ou aéreo, incide, tá? Agora, se a questão começar mesmo dentro de legislação, se ela for blindada, te cobrando sobre jurisprudência ou sobre a reforma tributária, né? Aí você vai responder de acordo com isso. A posição do Supremo é que ainda é inconstitucional, né? Mas ele vai rever essa posição de acordo com a reforma tributária. Então você tem que ficar atento como está a questão, tá? Agora, a questão dentro de direito tributário, aí você vai responder o IPVA de acordo já com a emenda constitucional, já está expresso também que pode cobrar, que o Estado tem competência, mas para isso ele tem que editar lei nova. Ele não pode cobrar de acordo com essa lei aqui. Vocês entenderam? Em legislação tributária, lei seca. Incide, está expresso, tá? Em direito tributário, para cobrar, de acordo com as novas regras da reforma tributária, tem que editar uma lei nova, porque a que está vigente é inconstitucional de acordo com o normativo constitucional anterior. Tudo bem? Maravilha. Continuando. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste regulamento, considera-se veículo automotor toda estrutura destinada a transporte ou locomoção de pessoas, mercadorias ou bens por via terrestre, aquática ou aérea, em virtude de autopropulsão, tá? É por isso que nós não tributamos, né, bicicleta, porque não tem autopropulsão. Por que não incide IPVA sobre bicicleta? Porque é uma hipótese de não incidência pura e simples, né? Não é um veículo automotor, tá? Então, pra literalidade, o que é um veículo automotor? Toda estrutura destinada a transporte ou locomoção de pessoas, mercadorias ou bens, seja terrestre, seja aquático, seja aéreo. Beleza? Parágrafo 2º. Isso também abrange qualquer estrutura, né, dotada de autopropulsão, como veículo terrestre. Ó, aqui ele só reforçou, ó, se aplica aos veículos terrestres, embarcações e aeronaves, todos no campo de incidência no IPVA, de acordo com nossa legislação, tá? Parágrafo 3º. É irrelevante para fins de incidência que o motor seja acoplável ou concebido originariamente na construção do veículo, tá? Veículo de pequeno porte, como veículo de passeio, né, um carro, não tem esse problema aqui. Ele já é construído com o motor originariamente dentro do próprio veículo. Agora,
Tem veículos, a exemplo de um ônibus, tá? A exemplo de um ônibus, quem vai comprar um ônibus novo, né, muitas das vezes faz 2 contratos. O contrato, né, do chassi e da carroceria, tá? O do chassi e o da carroceria. E aí depois eles se juntam. Isso é irrelevante para fins de incidência. Não tem relevância. É isso aí que você tem que levar para a sua prova, ó, que é o quê? Irrelevante. O IPVA vai incidir sobre aquele ônibus, sobre aquele veículo de carga, sobre aquele caminhão, tá? Não importa. Não importa se esse motor é acoplável ou concebido originariamente na construção do veículo, tá? Questão 1. Nesse primeiro momento, né, nós vamos trabalhar com questões certo e errado e vamos trabalhar com questões múltipla escolha também, até a gente ter uma definição, né, de qual vai ser o formato da nossa provinha, tá? Então, o fato gerador do IPVA é a propriedade, domínio útil ou a posse legítima de um veículo automotor, tá? Registrado, licenciado, inscrito ou matriculado no DF, sendo relevante para a determinação de sua ocorrência que o motor não, ó, é irrelevante que o motor seja concebido originariamente ou acoplado. Isso é irrelevante para fins da incidência, tá? Veja que aqui, ó, no artigo 2º, deixei passar um ponto aqui que é interessante. O que que ele fala, ó? Posse legítima. Posse legítima. Então, o tributo incide sobre a propriedade, domínio útil ou posse legítima. Por que posse legítima? Porque nós veremos, né, que se esse veículo está sob, né, furto, roubo ou um sinistro, não incide, não incide PVA, tá? É uma hipótese de não incidência do imposto. Eu estou na frente aqui, né? É uma hipótese de não incidência do imposto. Tudo bem? Por isso que ele fala ali, ó, posse legítima, tá? No artigo 4º, nós vamos entrar, tá? No inciso 4º, nós vamos entrar no aspecto temporal da matriz de incidência. Professor, o que é o aspecto temporal da matriz de incidência? Quando ocorre o fato gerador? E por que isso é importante? Isso é importante porque é nesse momento que nós tiramos um retrato da lei vigente, da alíquota vigente, base de cálculo, todos os elementos nós vamos utilizar para exercer, né, o poder-dever do auditor, o poder privativo de constituir o crédito pelo lançamento. Então, por isso você tem que saber o momento exato de ocorrência do fato gerador para fazer esse retrato do fato, né, que se amolda ao que está escrito na lei e faz nascer a obrigação tributária, tá? Artigo 4º. Ocorre o fato gerador quando, tratando-se de veículo importado do exterior por um consumidor final, diretamente ou por meio de terceiro, na data do desembaraço aduaneiro. Você tem que levar para a sua prova exatamente as palavras-chaves, tá? Eu não trouxe aqui para não ficar muito grande os slides, mas no material de apoio, né, no nosso PDF, você vai ter lá os mapas mentais esquematizando todos esses pontos aqui importantes, tá? Aqui eu gosto de tratar a lei seca com você, que é um outro método de aprendizagem. Mas no PDF você tem uma outra forma de internalizar esse conteúdo através de mapas e esquemas, tá? Então, veículo importado. Ah, você é enjoado, né? Você não quer, passou no DF, né? Remuneração de 37 mil. Você não quer comprar um veículo nacional. O que que você faz? Você importa uma caminhoneta lá do México, né? Você vai importar uma caminhoneta lá do México. Quando é que é o fato gerador?
data do desembaraço aduaneiro. Ponto importante nesse inciso 1, anota, tá? Ponto importante. Eu só tenho incidência do IPVA na importação se essa importação está sendo realizada por um consumidor final. Se essa importação está sendo realizada para revenda, não tem fato gerador na importação, tá? Então, se a concessionária lá no DF está importando 10 veículos de passeio para revender, eu não tenho fato gerador no desembaraço. O fato gerador será posterior, quando ele vender para o consumidor final no DF, ou mesmo se ele incorporar esse veículo ao seu ativo imobilizado. Show? Então, ponto importante, consumidor final e a data é o desembaraço aduaneiro. Cuidado, lá no ICMS, tá? No ICMS, o fato gerador, em regra, também é o desembaraço aduaneiro. Também é o desembaraço aduaneiro. Só que se o bem for entregue antes do desembaraço, o fato gerador passa a ser na data da entrega. No IPVA não tem previsão legal para isso, tá? No IPVA é a data do desembaraço, pronto e acabou. Beleza? Continuando. Tratando-se de um veículo usado, fato gerador, e esse veículo ele já é licenciado no Distrito Federal, ó. Já é licenciado no Distrito Federal. Fato gerador é no dia 1º de janeiro. 1º de janeiro. Professor, é 1º dia útil? Não, tá? Não é 1º dia útil. É dia 1º de janeiro, simples assim. Você dá um feliz ano novo e um feliz IPVA. É dia 1º de janeiro, não tem feriado. Beleza? As bancas gostam de trocar por 1º dia útil. Não, é 1º de janeiro. Então, ou seja, vamos dar outro exemplo aqui agora. Você foi aprovado aqui na Cefaz DF, né? Tá feliz da vida, mão pro alto aqui, tá? Agradecendo a Deus. O que acontece? Você é um cara econômico, né? Você não quer comprar veículo novo e nem quer importar. Você vai comprar um veículo usado. Aí você vai lá no OLX, né? Você vai lá no OLX e compra o veículo usado no DF desse camarada aqui, ó. Quem é esse camarada aqui? É o senhor Bisonho, tá? Então você compra esse veículo do senhor Bisonho, esse veículo já é licenciado no DF, tá? Você vai fazer a prova, vamos supor que a prova é em março, você vai ser nomeado lá em novembro, né? Novembro de 2026, tá? Então você compra esse veículo usado. Tem incidência de IPVA? Não tem, tá? Por que não tem? A incidência de IPVA, ela é para veículo usado que já está licenciado no DF, é somente dia 1º de janeiro, tá? Agora, se você comprou esse veículo novo, nós já veremos que é na data da aquisição desse veículo novo. Nos próximos anos, esse veículo novo que a partir de então será usado, o fato gerador é sempre dia 1º de janeiro. Todo ano, dia 1º de janeiro. Professor, mesmo que ele seja isento, tá? Fato gerador ocorre. Hipótese de incidência não obsta a ocorrência do fato gerador, tá? Uma isenção não obsta a ocorrência do fato gerador, tá? Então, se um veículo é isento, tem fato gerador? Tem, mas ele não vai pagar nada porque a isenção ela proíbe o auditor de lançar, de constituir o crédito pelo lançamento. Beleza? Agora, se é um veículo usado, licenciado em outra UF, aí é na data de seu licenciamento no Distrito Federal, tá? Cuidado com a literalidade, né? Se cair na prova de forma literal, ocorre o fato gerador do IPVA, né, de um veículo usado licenciado em outra UF, na data de seu licenciamento no DF, correto, tá? Correto. Mas você tem que ter cuidado
Porque olha o que diz a nossa lei, tá? A nossa lei diz que se esse veículo já tiver pagado IPVA na UF de origem, não se exige pagamento de outro imposto no Distrito Federal, tá? Essa informação consta do cadastro do veículo no Denatran, tá? Então, ó, tinha um veículo aqui em Goiás e ele será vendido para um proprietário, né, para uma pessoa que mora no DF. Aí essa pessoa vai pegar esse veículo e vai licenciar no Detran do DF, tá? Se constar que o IPVA de 2025, vamos pegar esse ano, se constar que o IPVA de 2025 já foi integralmente pago a Goiás, o DF não exigirá, tá? O DF não exigirá nenhum imposto no ano da transferência, que foi 2025. Aí, a partir de 2026, aí incide normalmente, 1º de janeiro, tá? 1º de janeiro incide normalmente. Tudo bem? Maravilha, tá? Se for um veículo usado anteriormente contemplado com imunidade, não incidência ou isenção, fato gerador ocorre na data em que ocorrer o evento que der enseja a obrigação de pagar o imposto. Trocando em termos mais simples, é na data da perda do benefício, tá? Vamos dar um exemplo aqui, ó. O veículo é imune, tá? O veículo é imune, é de propriedade do Distrito Federal ou de propriedade da União. É imune, não paga imposto porque é imune, imunidade recíproca. Aí a União ela vai fazer o leilão desses veículos lá no Distrito Federal. Esses veículos estão matriculados no DF. A União vai leiloar esses veículos. Veja, quando ela faz esse leilão e quem adquire é uma pessoa natural, né, que não tem benefício algum, eu tenho uma perda daquela imunidade. Aquele veículo deixa de ser imune. Então, o fato gerador ocorre na data do evento que der ensejo à obrigação, tá? Outro exemplo, tá? Um outro exemplo. Taxista, né? Taxista é isento. Ele tem isenção, tá? Embora o taxista tenha isenção, incide, tem fato gerador? Tem. Todo 1º de janeiro tem fato gerador, mesmo ele sendo isento. Ele não paga porque ele é isento, o fisco não lança. Agora, se esse taxista vende o táxi dele para uma pessoa que não é taxista, na data da venda para essa pessoa que não é taxista, opa, agora tem incidência, tá? Tem uma nova incidência e agora vai cobrar proporcional, né? Vai cobrar proporcional. Nós vamos aprender mais à frente no cálculo que o IPVA é como se você pagasse, né, o direito de utilizar 12 avos. São 12 meses de uso. IPVA ele é anual. Então, se você compra um veículo novo no mês de novembro, ora, você vai pagar novembro e dezembro, né? Se você comprou ali antes do dia 15, tá? Perfeito? Então, perdeu a isenção, a não incidência ou a imunidade, nós temos uma nova incidência, tá? Nós temos uma nova incidência. Show? Maravilha. Vamos lá. Tratando-se de veículo usado, né? Continuando com o veículo usado aqui, ó. Na data de sua recuperação ou do seu reparo, em relação a veículo roubado, furtado ou sinistrado. Esses casos aqui, nós já mencionamos, são casos de não incidência do IPVA. Não incidência. Cuidado, não é isenção.
Não é isenção, é caso de não incidência, tá? E a banca gosta de fazer confusão com isso aí, então você não pode trocar, tá? É caso de não incidência. Aí você teve o carro roubado, passa a não incidir IPVA a partir do momento que seu carro é roubado. Agora, quando a polícia recupera esse veículo na data da recuperação, tá? Na data da recuperação ou na data do reparo, né? Se for um caso que o carro foi sinistrado, né? Tá? Show de bola? Então fique atento. Na data da recuperação, uma nova incidência. Veículo usado na data do arremate em leilão, tá? Na data do arremate em leilão, se esse veículo que vai a leilão, ele está sob uma hipótese de não incidência ou sob uma hipótese de isenção. Porque se é um veículo que está em leilão, mas é um que não tem hipótese de não incidência ou de isenção, ele é um veículo usado, fato gerador ocorre todo dia 1º de janeiro normalmente, tá? E paga o imposto normalmente, ok? Então cuidado, é só o veículo usado que está sob uma hipótese de não incidência ou de isenção. Quando esse veículo for arrematado no leilão, fato gerador do IPVA. Item F. Na data da incorporação do veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. Então, você imagina, a concessionária, ela compra, né, veículo da indústria, né, para revender. Só que se em certo momento ela saca um desses veículos que ela iria revender e ela incorpora ao seu ativo imobilizado, né, aqui falando ainda ativo permanente, né, está falando ativo permanente ainda, mas você já sabe que é o ativo imobilizado, o fato gerador ocorre na data da incorporação. No momento em que esse veículo está para venda, esse veículo está no estoque, né? Na contabilidade ele está no estoque ativo circulante. Aí a empresa decide que vai utilizar esse veículo vai destinar esse veículo para uso do seu diretor. Agora sai do estoque e vai para o ativo imobilizado, né? Que aqui está chamando de ativo permanente ainda. Fato gerador ocorre na data da incorporação, tá? Tratando-se de veículo novo, professor, veículo novo, fato gerador ocorre na data da emissão do documento translativo da propriedade ou da posse legítima, né? A famosa nota fiscal, tá? Famosa nota fiscal, a data da aquisição, tá? Então, veículo novo, fato gerador ocorre na data da emissão do documento translativo da propriedade ou da posse legítima, ou na data da sua recuperação, se é um veículo roubado ou furtado, ou na data do arremate em leilão, beleza? Então, veja que eu tenho fato gerador, tá? Eu tenho fato gerador na data do arremate para veículo novo e também para veículo usado. Professor, o que é veículo novo? Ó, veículo novo é o veículo de fabricação nacional sem uso, tá? Veículo de fabricação nacional sem uso, que for objeto, né, que for objeto da primeira transmissão de propriedade ou posse para um consumidor final ou para o ativo permanente da empresa, tá? Nunca foi usado. Agora que ele vai ser emplacado. Beleza? É também veículo novo um veículo de fabricação estrangeira, no exercício em que ocorrer o seu desembaraço. Então não importa, né, o ano que o veículo o ano que é o veículo que você está importando, não importa. Se é um veículo de fabricação estrangeira, ele é novo a partir do momento em que ele é nacionalizado, ou seja, que ocorre o seu desembaraço aduaneiro, qualquer que seja o ano de sua fabricação, tá? Questão 2. De acordo com a legislação tributária
do Distrito Federal julgue o item. A ocorrência do fato gerador do IPVA, no caso de veículo automotor usado, licenciado no DF, dar-se-á na data do licenciamento, independentemente do mês do ano. Vendo? Você não pode cair em historinha da banca, tá? O veículo é usado e já é licenciado no Distrito Federal. Quando que é o fato gerador? 1º de janeiro, tá? Fato gerador 1º de janeiro ali de cada ano. Não tem conversa, tá? 1º de janeiro. Questão 3. De acordo com a legislação do DF, julgue o item. Será considerado ocorrido o fato gerador do IPVA na data da incorporação do veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendedor ou do importador. Agora está certo, né? Vamos supor que seja uma fabricante. Essa fábrica, né, ela monta veículo para revender. Essa fabricante, essa montadora, ela monta veículo para revender para as concessionárias ou para uma venda direta ao consumidor final. Mas ela resolve, em vez de vender, ela resolve agora destinar para um gerente no setor administrativo. Veja, esse veículo é de propriedade da empresa, agora ele vai ser internalizado no ativo permanente, né, no ativo imobilizado da empresa. Então, fato gerador, na data da incorporação, tá? Na data da incorporação. Questão 4. O fato gerador do IPVA ocorre na data do arremate em leilão, tanto para veículos usados que se encontravam sob isenção, quanto para veículos de fabricação nacional novos. Perfeito, tá? Corretíssimo. Então, se é um veículo usado, olha só que questão boa de prova, né? Se é um veículo usado, eu só tenho esse fato gerador no leilão se esse veículo estava sob o amparo de uma isenção, não incidência ou imunidade. O veículo novo não, tá? Fato gerador, data da arrematação. Questão 5. Quando um veículo automotor de fabricação nacional novo for vendido a um consumidor final, o fato gerador ocorre na data do licenciamento? Não, né? Não é na data do licenciamento que a legislação fala. Até porque o Código de Trânsito Brasileiro, ele dá um prazo, né, de até 30 dias para a pessoa que compra um veículo ir lá e emplacar, né, licenciar esse veículo, tá? Fato gerador na aquisição de um veículo novo é quando? Na data da emissão do documento translativo da propriedade, que é na data da emissão, né, do documento fiscal. Vamos ver lá? Cadê? Aqui, ó, a linha A, tá? Na data da emissão de um documento translativo de propriedade. Não é na data do licenciamento, tá? Não é na data do licenciamento. Show de bola? Beleza. No artigo 5º, nós já temos a hipótese de não incidência, tá? Na parte 2 da nossa aula, nós vamos aprender as hipóteses também de isenção, ok? Por que eu estou falando isso? Porque você não pode confundir, tá? Você não pode confundir isenção com não incidência. É um dos pontos que a banca gosta de explorar, trocar, né, uma isenção por uma não incidência por uma isenção.
Não confunda, tá? Hipóteses de não incidência, ó. A maioria delas replicam as imunidades constitucionais, tá? A maioria das hipóteses de não incidência, elas replicam as imunidades constitucionais. Então, olha só, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo automotor da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Imunidade recíproca. Não incide, tá? Se é um veículo de propriedade da União, é uma ambulância de propriedade do Estado, tá? Uma ambulância de propriedade da Secretaria de Saúde do Estado. Uma ambulância da Secretaria Municipal, tá? Do município, né? Que o DF não tem município, né? Mas só para a gente contextualizar, tá? Imunidade recíproca. Também não incide se esse veículo ele é de propriedade de templos unicamente quando vinculados, né, às suas finalidades essenciais, tá? Também não incide se esse veículo é de propriedade dos partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, tá? Não é dos empregadores, cuidado que a banca gosta de trocar por isso, ó. Não é dos empregadores, entidade sindical dos trabalhadores. Das instituições, né, de educação e de assistência social sem fins lucrativos quando vinculada às suas finalidades essenciais. E no que se refere a partido político, fundação, entidade dos trabalhadores, instituição de educação e de assistência social, tem mais umas condicionantes. Essas entidades não podem distribuir parcela de seu patrimônio ou de sua renda. Isso aqui está no artigo 14 do CTN, né? Não pode distribuir parcela de seu patrimônio ou de sua renda. Tem que aplicar integralmente no Brasil os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, manter a escrituração de suas receitas e despesas em livro revertido de formalidades capazes de assegurar sua exatidão, tá? Imunidade recíproca, ó, é também imune se esse veículo é de propriedade das autarquias, das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público quando vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, tá? Parece besteira, mas fique atento a um detalhe aqui, ó. Veja que quando ele fala, né? Quando ele fala dos partidos políticos, né, das fundações, ele fala que esse veículo tem que ser vinculado às finalidades essenciais, tá? Finalidades essenciais. Quando ele fala da imunidade recíproca, que as autarquias, fundações, ele fala finalidades essenciais ou as delas decorrentes, tá? É mais ampla, né? É mais ampla. Finalidades essenciais ou as delas decorrentes. Para a gente ficar ligado, né? E não cair numa pegadinha dessa, tá? Dos pontos mais importantes para a sua prova, inclusive caiu, né? No meu concurso ali de 2019, tá? Que diz assim, ó. O IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. É hipótese de quê, pessoal? É hipótese de não incidência, tá? É hipótese de não incidência. Não é isenção, anote aí, tá? Não é isenção. O IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado. Tem condicionante. Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial. Teve o carro roubado? Tem que fazer o boletim de ocorrência, tá? E essa não incidência, ela permanece, né, no caso de roubo ou furto, até o momento em que o veículo for recuperado, tá? Até o momento em que o veículo for recuperado. Então é assim, ó. Imagine que seu veículo ali
ele foi furtado, né, foi roubado no mês de março, tá? Imagine que ele foi roubado no mês de março. A partir do mês do roubo, né, se ele foi roubado, por exemplo, antes do dia 15, você não paga o mês referente a março, tá? A legislação do DF, ela considera mês a fração, né, acima de 15 dias. Então, você ficou com a posse desse veículo mais de 15 dias, você paga IPVA. Você ficou com esse veículo menos de 15 dias, eu não considero aquele mês para você pagar, tudo bem? Então, se você foi roubado, tá, no dia 2 de março, foi roubado no dia 2 de março. A partir de março, inclusive, esse veículo passa a ser não incidente, não incide PVA. Tá? E passou março, abril, maio, junho, julho. No mês de agosto, seu veículo foi recuperado, tá? A polícia recuperou e te reestabeleceu a posse legítima do seu veículo. Incide PVA mais uma vez nessa recuperação desse veículo que estava roubado, tá? Porque se foi recuperado em agosto, volta a contar os duodécimos ali, né? Volta a contar para você pagar. Você vai ficar o período que você ficou sem a posse desse veículo sem pagar, tá? Mais à frente, especialmente na parte de cálculo do imposto, nós vamos trazer uma questão calculando esse PVA devido, tá? Declarada a não incidência, ou seja, você fez o boletim de ocorrência e levou, né, à Secretaria de Economia, né, lá do DF, tá? Declarada essa não incidência, ficam os beneficiários obrigados a comunicar ao órgão que administra o tributo qualquer alteração que implique a cessação do benefício. Ou seja, está dizendo aqui que você tem que informar que o veículo foi recuperado, né? No prazo de 30 dias, né, a contar da data em que ocorrer a alteração. Constatada a ausência dessa comunicação, ou seja, você recuperou e não comunicou nada, ficou caladinho, né, para continuar com a não incidência, será cobrado do contribuinte que tenha perdido a condição de beneficiário do imposto, né, que tenha perdido a condição de beneficiário, será cobrado dele o imposto ou IPVA atualizado monetariamente, com acréscimos legais e também com as penalidades, tá? Parágrafo 4º. Considera-se veículo sinistrado aquele retirado de circulação em razão de laudo de perda total. Isso aqui é muito importante, ó. Eu mesmo peguei alguns casos desses lá no DF, né, que era bem engraçado. Sabe por quê? O que acontece? O camarada tá com o veículo encostado, né? O veículo tá no nome dele, só que o veículo tá encostado. Tá sem uma roda, tá todo detonado e tá lá parado na frente da casa do indivíduo. Tá incidindo IPVA, meu amigo. Todo dia 1º de janeiro incide IPVA e você está acumulando IPVA a pagar, tá? Seu veículo ele só é sinistrado só se ele tiver um laudo de perda total. E esse laudo você tem que ir lá no Detran, né? Para ele declarar que seu veículo é um veículo sinistrado. Aí passa a ter uma tarja vermelha assim no sistema, né? Veículo sinistrado. Aí sim, a partir dessa constatação da informação de que o veículo é sinistrado, tem o laudo, é que deixa de incidir o imposto, tá? Então não adianta só deixar o veículo encostado lá e achar que não vai pagar, que não vai incidir o IPVA. Parágrafo 5º. A não incidência sobre veículo sinistrado condiciona-se à apresentação de documento oficial que comprove a baixa, né? Então, quando seu veículo já está com um laudo de perda total, agora você tem que fazer o quê? Baixar a inscrição no Detran. Você tem que dar baixa nele, tá?
todo o histórico está lá constando no site, né, no sistema do Detran que os auditores consultam. Era meu serviço diário consultar isso aqui, tá? Quando eu olho lá o histórico, né, daquele veículo, tá lá, o veículo baixado. Agora sim, não incide mais IPVA, não incide. Parágrafo 6º, a não incidência de que trata o inciso 2, que é essa do roubo, furto ou sinistro, né, ó, roubo, furto ou sinistro. Vigente até 31 de dezembro, a pessoa não está mais vigente? Está vigente sim, tá? Teve uma lei nova no final de 2015 que reestabeleceu essa não incidência, então está vigente. Aqui ficou, né? Deixaram isso aqui no decreto, mas essa não incidência está valendo, está vigente, tá? Então, essa não incidência, ela opera-se no exercício imediatamente posterior ao fato e será reconhecida mediante requerimento apresentado a qualquer tempo com o boletim de ocorrência. O que ele está dizendo aqui, ó? Se eu tive meu veículo roubado em 2025, eu vou solicitar a não incidência somente em 2026. Por quê? Porque eu tenho que saber, no exercício fiscal de 2025, o que aconteceu com aquele veículo. Ah, você foi roubado em março, mas recuperou em abril. Então não faz sentido eu tomar alguma ação sobre esse veículo no mesmo ano. Eu tenho que esperar passar aquele exercício fiscal para saber o que realmente vai acontecer. Se você vai recuperar, aí eu vou calcular os meses ali, né? Eu vou calcular os meses que você ficou sem a posse legítima desse veículo para te dar uma remissão, que é um perdão, né? Se você tem parcelas vincendas, para te restituir se você já pagou o imposto à vista lá no início do ano. Perfeito? Por isso que ele fala assim, ó, se opera somente no exercício posterior, tá? Parágrafo 7º. Nos casos de roubo e furto, a não incidência prevalece até o momento em que o veículo for recuperado. Já falamos sobre isso, né? Ó, o ano é 2026. Fato gerador, 1º de janeiro. É um veículo usado, tá? Você foi lá, ou seja, nasceu a obrigação tributária, né? Lançamento de ofício aqui em 1º de janeiro de 2026. O veículo, então, aqui, ó, janeiro, fato gerador. O veículo foi furtado em março, tá? Foi furtado em março. Furto em março. O veículo foi recuperado em setembro. Recuperado em setembro. Então, quando nós formos fazer uma questão de cálculo, nós vamos voltar aqui, ó. Veja, quando incide o IPVA, ele incide 12 dozeavos, um inteiro, né? 100%. Você paga para usar o ano, tá? Só que veja, vamos supor que você já pagou, tá? Você já pagou todo o imposto à vista aqui. Só que chegou em março, o veículo foi furtado. Foi furtado quando? Foi furtado dia 25 de março. Ah, então você usou março, né? Porque foi furtado dia 25 de março. Deu mais de 15 dias de uso? Deu. Então você usou em março. Quando que ele foi recuperado? Ele foi recuperado dia 10 de setembro. Ah, então você usou setembro. Você vai usar setembro, né? Porque vai dar mais de 15 dias de uso em setembro também. Então quer dizer o quê? Você ficou sem a posse legítima desse veículo abril, maio, junho, julho e agosto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dozeavos. Então, 5 dozeavos você vai ter direito à restituição, tá?
beleza? É isso que ele está dizendo. Então, essa não incidência ela prevalece até o mês de setembro, que é o mês que o veículo ele foi recuperado. Show? Se você está com parcelas vincendas e o veículo continua furtado, você está sem a posse legítima, essas parcelas serão o quê? Remitidas, serão perdoadas, tá? Show de bola. Parágrafo 11. Recuperado o veículo, o contribuinte vai comunicar o fato à Subsecretaria da Receita no prazo de 30 dias, tá? Essas comunicações ao fisco, 30 dias. Show? Essas comunicações ao fisco, 30 dias. Parágrafo 2º. Nessa hipótese de recuperação, né, a base de cálculo será reduzida em 1/12 por mês, né, do ano calendário transcorrido a partir do segundo mês do exercício. Então eu conto, né, a partir do mês de fevereiro, tá? Se eu tenho esse furto, esse roubo, por exemplo, no mês de janeiro, tá? Eu não conto. Conto sempre a partir do segundo mês do exercício, que é fevereiro. Show? Parágrafo 3º. A não comunicação da recuperação implica presunção relativa de que a recuperação ocorreu no mesmo dia do furto. Olha o que acontece aqui se o camarada der uma de João sem braço, né? Teve o veículo furtado, boletim de ocorrência, ele está não incidente, tá com benefício da não incidência. Ele recupera o veículo e não fala nada, ó, fica caladinho. Se isso acontecer, ele não cumpriu o prazo de 30 dias de comunicação que ele recuperou o veículo, há uma presunção relativa de que esse veículo nem foi furtado, né? Porque ele foi recuperado no mesmo dia do furto e ele não tem benefício algum. Claro que é uma presunção relativa, né? Administrativamente, esse contribuinte vai buscar na justiça, né? Mas tem que informar, tá? Tem que informar o fisco. Questão 6. Infante possui um veículo regularizado, né? Infante possui um veículo regularizado no estado de Goiás e com IPVA quitado relativo a 2025. Em agosto, Infante se muda para o Distrito Federal e realiza a transferência do veículo regularmente, devendo para isso pagar novamente o IPVA relativo a 2025, porém para o Distrito Federal negativo, né? Nós vimos ali que, embora tenha a previsão, né, de ocorrência do fato gerador na data do licenciamento no DF, se esse veículo está vindo de outra unidade da federação, a própria lei diz que não se exigirá novo imposto se o imposto do ano da transferência já foi quitado para a unidade federada de origem, no nosso exemplo aqui, Goiás, tá? Então, não se exigirá novo imposto. Questão 7. É causa de não incidência do IPVA a propriedade de veículo sinistrado, né, desde que o fato seja comprovado por ocorrência policial e a recuperação do veículo não se concretize até o final do exercício. Isso aqui não existe, né? Não existe essa condicionante aqui não, ora. A pessoa pode ter o veículo ali, né? Sinistrada tem nada a ver, né? Sinistrado com recuperação do veículo. Recuperação é no caso de roubo e furto, né? Não tem nada a ver. Questão querendo nos ludibriar, né? Questão 7 também errada, tá? Questão 8. A propriedade de veículo pertencente à fundação instituída e mantida pelo poder público estará sujeita à incidência do IPVA, salvo se o veículo estiver vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, né? Aí tá certo, tá? Então, o que uma autarquia, uma fundação pública, ela tem a imunidade recíproca, né? Só que essa imunidade recíproca, ela tem uma condicionante. Esse veículo tem que estar vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes, tá?
Questão 9. O contribuinte beneficiado pela não incidência do IPVA em razão de furto do veículo está dispensado de comunicar à Receita a sua posterior recuperação, desde que o veículo não tenha sido licenciado novamente. Errado. Veículo recuperado, proprietário tem até 30 dias, tá? Para comunicar o fato à subsecretaria da Receita. E se não o fizer, haverá uma presunção relativa de que o veículo foi recuperado no mesmo dia do furto ou do roubo, tá? Questão 10. A remissão das parcelas vincendas do IPVA relativa à não incidência por furto ou roubo só se aperfeiçoa ao final do exercício em que concedida, podendo ser feita com base no cadastro do órgão público competente. Correto, tá? Tanto o perdão, né, as parcelas vincendas, se o seu veículo foi roubado e não foi recuperado, como o pedido de restituição, se você pagou à vista lá no início do ano e esse veículo foi roubado, ele só é aperfeiçoado, né, no final do exercício para remissão ou no exercício subsequente no caso de restituição. Porque, como eu já expliquei, o fisco tem que saber qual conta ele vai fazer nesse exercício em que você teve, né, a sua posse subtraída, tá? Se você recuperou ou não, quando que você recuperou, para que a gente possa fazer o cálculo, né, dos 12 avos. De todos os 12 meses, você teve a posse legítima desse veículo por 4 meses. Então, você vai suportar, no final das contas, 4/12 do valor devido desse PVA, tá? Questão 11, né, ó, questão 11 que caiu na Cefaz DF, né? O último concurso, ó. Foi certo e errado, né, naquela prova. Terá isenção do pagamento de IPVA o proprietário de veículo roubado, furtado ou sinistrado, desde que o fato seja objeto de correção policial, né? Daqui para frente está corretinho, né? Mas não é isenção, é não incidência. Tá vendo como cai em prova? É uma hipótese de não incidência, tá? Não é hipótese de isenção. Show de bola? Maravilha. Agora a gente já entra, né, no aspecto quantitativo, né, ou dimensional, que é já começar a entender quanto de IPVA que nós vamos cobrar, quanto de IPVA que você vai ter que pagar, tá? O aspecto dimensional ou quantitativo, ele é formado pela alíquota e pela base de cálculo, tá? O professor tem que decorar a alíquota, se você quiser ser auditor fiscal, né? Com certeza, tá? Tem que decorar a alíquota. Tem que decorar. A banca não te fornece a alíquota, tá? E em PVA é uma boa questão para cair. A alíquota do imposto. Então, quais são as alíquotas do IPVA? A menor, 1%, tá? A menor, 1%. E a maior, professor? A maior, 3%, ó. Então, veja, a regra geral de alíquota de IPVA no DF é 3%, que é para automóveis, caminhonete e caminhonetas, veículos utilitários e os demais veículos não discriminados, veículos aquáticos, terrestres e aéreos, tá? Um motorhome, né? Demais veículos não discriminados, 3%. Tudo bem? A alíquota benéfica aqui de 1%, professor, para quem que é? Ó, veículo de carga. Opa, veículo de carga com lotação acima de 2 toneladas, né? Acima de 2.000 quilos.
Só por que veículo de carga acima de 2.000 quilos, tá? Isso aqui foi feito para que a Dodge Ram, né, ela não pagasse IPVA com a alíquota de caminhão, tá? Com a alíquota de 1%, perfeito? Por isso que foi feito essa especificação aqui, ó. Não basta ser um caminhão, tem que ter, né? Tem que levar pelo menos 2.000 quilos, tudo bem? Muito importante isso mesmo para a sua prova, tá? Então, veículo de carga com lotação superior a 2.000 quilos. Caminhões tratores, tratores de esteira, de roda ou misto. Micro-ônibus e ônibus, tá? Micro-ônibus e ônibus. E também os veículos de locadora, né? Locadora, você já sabe, paga menos IPVA. Aquele veículo destinado à locação, e nem precisa ser de propriedade da locadora, né? Pode ser um veículo arrendado, pode ser um veículo que seja financiado, tudo bem? Mas está sendo utilizado no ativo imobilizado da locadora, a alíquota de 1%, tá? A alíquota de 2%, ciclomotores, motocicletas e motonetas, quadriciclos e triciclos, tá? Quadriciclos e triciclos. Professor, o que é esse adicional aqui? Isso aqui é um adicional de alíquota, tá? Isso aqui é um adicional de alíquota. Para que ele serve? É o seguinte: tem um incentivo, né, para você comprar veículo novo nas concessionárias do Distrito Federal. Então, quando você compra um veículo novo numa concessionária no Distrito Federal, tá? Não pode ser faturado direto de fábrica que venha de outro estado, tem que ser concessionária no Distrito Federal. Você tem uma isenção, tá? No ano da aquisição daquele veículo novo, você tem uma isenção, que até as concessionárias, né, tentam te ludibriar. Ah, IPVA 2025 zero para você comprar. Agora que você está estudando a legislação, você não vai cair nessa, né? Você vai falar para o vendedor. Isso não é benefício da concessionária. Isso aqui é uma isenção que eu tenho direito por estar comprando um veículo novo numa concessionária no território do Distrito Federal e que ainda vai me onerar por 3 exercícios subsequentes. Por quê? Nos próximos 3 exercícios você vai ter um adicional de alíquota, ó. Então você comprou um automóvel, né? Foi lá, comprou um veículo de passeio lá. Comprou em 2025. Isento, tá? Isento. Em 2026, qual vai ser a sua alíquota? 3,5, tá? Em 2027, 3,5. 2028, 3,5. Aí em 2029, aí volta a ser 3%, tá? É um adicional de alíquota. Então veja, para ciclomotor e motocicleta, motoneta, quadriciclo, automóveis em geral, um adicional de 0,5. Para os que já são beneficiados, né, como veículo de carga, caminhão-trator, veículo de carga acima de 2.000 quilos, tá? Acima de 2.000 quilos. Ônibus e micro-ônibus, o adicional é de 0,25. 0,25. Beleza? Show de bola. Isso aqui está previsto, né, no artigo 10, tá? Previsto no artigo 10 do nosso regulamento, que diz assim, ó: as alíquotas são as seguintes para veículo terrestre, né? Para veículo terrestre. 1% para veículo de carga com lotação acima de 2.000, caminhão, trator, micro-ônibus, ônibus e trator de esteira e de roda ou misto. Aqueles veículos destinados exclusivamente à locação de propriedade da pessoa jurídica que tem atividade de locação lá no CNAE, né? Devidamente comprovada junto à Subsecretaria da Receita ou cuja posse tenha por arrendamento ou alienação fiduciária, limitada ao período em que o veículo está sendo utilizado para locação.
2% para ciclomotor, motocicleta, motoneta, quadriciclo e triciclo, 3% para o resto, né? Automóveis, caminhonetes, caminhonetas, utilitários e demais veículos, tá? Para os 3 exercícios subsequentes, para os 3 exercícios subsequentes ao da aquisição de veículo novo, que foi beneficiado com essa isenção, tá? As alíquotas são as indicadas, que nós já vimos, acrescidas, ou seja, um adicional de alíquota de 0,25 e de 0,50, tá? Questão 12. Questão 12. Daqui a pouco eu vou responder, tá? Questão 12 diz assim, assinale a opção correta, né? Assinale a opção correta. Caiu em Cefaz Sergipe 2025, né? Aqui nós já estamos pegando o sangue da banca, né? Onde a gente pega a banca e filtra a danada, né? O que a banca acabou de cobrar em Cefaz Sergipe? O que ela acabou de cobrar em Cefaz Rio de Janeiro, tá? É isso aí que a gente pega. É isso aí que a gente pega, né? Então, olha só. Ele quer a correta. Letra A. A alíquota do IPVA para motocicleta ou motoneta é de 1%? Não, professor. É de 2%, né? Letra B. Veículo destinado exclusivamente à locação é 3%? Não, é 1%. Letra C. Não se exigirá o IPVA sobre veículo transferido de outra UF cujo imposto tiver sido nesta unidade integralmente recolhido, gabarito, né? Perfeito, linda e maravilhosa, letra C. Letra D, automóveis, caminhonetes, caminhonetas utilitárias são tributadas com a regra geral, tá? Regra geral 3%. Letra E, é concedido um desconto, né, de 5% sobre o valor do IPVA aos contribuintes que efetuarem o pagamento do imposto no valor integral. Nós vamos ver que esse desconto não é de 5%, né? É de 10%, tá? É de 10%. E tem algumas condicionantes também. Vamos ver na parte de pagamento do imposto, tá? 12, gabarito, letra C. Tudo bem? Questão 13. Questão 13. Diz assim: caiu também Cefaz Sergipe, tá? Também Cefaz Sergipe, onde a gente já faz a adaptação, né, à nossa legislação. Acerca da ocorrência do fato gerador do IPVA no âmbito do Distrito Federal, assinale a opção correta. Letra A. Para veículos usados licenciados no DF, o fato gerador ocorre primeiro dia útil. Essa está mais batida, né, que andar para frente. Não, primeiro dia útil não. 1º de janeiro. Tem negócio de dia útil não. Veículo usado licenciado no DF. 1º de janeiro. Letra B. Fato gerador do IPVA de veículo de fabricação nacional ocorre para o consumidor final na data de sua primeira aquisição pelo consumidor ou na data de sua recuperação em caso de roubo, né? Fato gerador do IPVA ocorre na data da primeira aquisição, não é isso que fala, né? Em questões, tem que levar no máximo pela literalidade. Claro que você vai avaliar as outras alternativas. Mas o que a lei fala, né? O que o decreto fala para veículos novos? Na data da emissão do documento translativo da propriedade ou da posse, tá? Na data da emissão do documento. Em legislação, muitas vezes o examinador se apega à literalidade. Então, vamos deixar essa aqui, mas é na data da emissão do documento, tá? Letra C.
Tratando-se de veículo importado por consumidor final, fato gerador ocorre no registro da DI? Não. É na data do desembaraço aduaneiro. Letra D. Em relação a veículo usado, roubado, furtado ou sinistrado, tá? Opa, usado, né? Que foi roubado, furtado ou sinistrado. Fato gerador ocorre na data da recuperação ou do seu reparo. Literalidade, gabarito, letra D. Está correto. Eu tenho sim esse fato gerador. Letra E. Para veículo usado, anteriormente contemplado com isenção, a obrigação do pagamento do imposto surge na data da emissão do documento fiscal da venda? Não, né? Veículo usado, fato gerador é 1º de janeiro. Se é um veículo que é isento, não tributado ou imune, eu tenho também um fato gerador na data do evento, né? Na data em que ocorrer o evento que der ensejo à obrigação de pagamento, que eu até resumi, né? Na data da perda do benefício, tá? Na data da perda do benefício. Ele deixou de ser isento, deixou de ser imune. Tudo bem? Show de bola? Então, não é na data da emissão de documento, não. É na data do evento, né? Que ele deixa de ser imune, deixa de ser isento, tá? Professor, mas não é a mesma coisa? Cuidado, né? Em legislação, às vezes você vai ter que raciocinar para marcar a mais correta, a menos errada, e opte sempre pelaquela que não gera dúvida, aquela que está literal, porque o examinador nem sempre, né, colabora, tá? Questão 14. Questão 14. Questão 14 diz assim, ó. Em janeiro, tá? Em janeiro de 2025, o veículo de Mário, quem é Mário, professor? Lá ele, tá? O veículo de Mário, licenciado no DF, foi roubado e ele registrou o boletim de ocorrência. Tudo bem. Em maio do mesmo ano, esse veículo foi encontrado pela polícia e, após a perícia da seguradora, constatou-se a perda total. Sinistro. Então, ó, ele foi roubado, teve boletim de ocorrência, né? Teve boletim de ocorrência e quando ele foi recuperado, já foi constatado que era perda total, tá? Perda total. Isso aqui caiu aonde, professor? Você faz Rio Grande do Sul, né? É raro ver uma questão de caso prático do CESP, mas tá aí, né? Caiu, você faz Rio Grande do Sul. Mário, então, providenciou a baixa do registro do veículo no órgão de trânsito do Distrito Federal, em junho de 25. Nessa situação, com relação ao IPVA de 2025, consoante, né, o nosso decreto, o que vai acontecer? Mário faz jus a uma não incidência do imposto de janeiro a maio por motivo de roubo e a não incidência a partir de junho por ser um veículo sinistrado. Perfeito, tá? Tanto o furto, o roubo ou a perda total por sinistro são hipóteses de não incidência. Professor, é hipótese de isenção? Não. Tá? Cuidado, é a primeira pegadinha da banca, ó, não é isenção, tá? A não incidência se aplica apenas ao roubo. Não, roubo, furto ou sinistro. Suspensão da exigibilidade, nada a ver com suspensão da exigibilidade, né? Nada a ver. Suspensão da exigibilidade são os casos previstos no CTN, tá? O parcelamento, o recurso administrativo, tá? Letra E. Um desconto referente a 1/12 por mês, tá? Transcorridos a partir do segundo mês. Um desconto, não. Se ele recuperar esse veículo, né? Se ele recuperasse, veja que ele não recuperou. A questão trata do caso prático em que o veículo foi roubado, quando foi recuperado já está sinistrado, perda total, deu baixa. Então não é um desconto, não é uma redução no valor a pagar. Ele está
não incidente, ele não vai ter que pagar. E se ele pagou, vai ter restituição, que se opera no exercício subsequente. Se tem parcela vincendas, vai ser remitidas, que é o perdão, que se opera somente no final do exercício. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Então, gabarito da 14, letra A, tá? Maravilha, olha só que beleza, né? Como eu falei para vocês, a parte 2 que não é grande, né? Tá faltando para a gente finalizar aí isenção, lançamento e base de cálculo, né? Que é para a gente finalizar o cálculo do nosso imposto, nós vamos ver na nossa próxima aula. Bloco. Maravilha? Essa foi a nossa primeira parte de IPVA, né? Olha que cenário bonito, né? Você faz DF, essa aqui, ó, é a Secretaria, tá, de Economia, lá onde você vai trabalhar daqui a pouco, tá? Soltar a